Queridos, graça e paz. Quero ler para vocês nessa hora um texto que encontra-se em Êxodo, capítulo 15, de 23 a 26. Diz assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus. Queridos, no finalzinho do verso 25, diz assim: Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Deus estava provando o seu povo, para ver se eles realmente estavam com a sua confiança totalmente voltada para Ele. Eles acabaram de vir, saíram do Egito, atravessaram o mar. Deus operou aquele grande milagre. E o povo egípcio morreu no meio do mar. Miriam sai cantando, dançando e cantando com o povo, celebrando a vitória de Deus. Agora, mais à frente, num outro episódio, eles encontram essa dificuldade. Estavam sem água para beber. Mas o verso 24 diz que o povo murmurou contra Moisés: Que havemos de beber? Ao invés de lembrar do milagre que Deus fez, se Deus operou aquele grande milagre, não poderia Deus agora também lhes dar água? Mas Moisés, servo de Deus, clamou ao Senhor. E o Senhor então orientou para que colocasse aquele lenho sobre as águas. E aquelas águas amargas tornaram-se doces. E eles então puderam saciar a sua sede. Queridos, Deus estava provando o seu povo, como Deus também nos prova a cada dia. E por isso que nós queremos falar nessa hora sobre provados para sermos aprovados. Glória a Deus. É importante nós salientarmos antes, fazermos um breve comentário sobre tentação e provação, porque muitos de nós, principalmente crentes novos, que ainda não têm experiências com Deus, eles costumam achar que tentação e provação é a mesma coisa, ou que Deus também tenta, e faz uma confusão. Nós vamos entender rapidamente. O pastor Tiago, na sua carta, no primeiro capítulo, diz assim, versículos 13, 14 e 15: Olha, ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado enquanto atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Veja, queridos, logo no início diz: olha, ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então veja que a tentação é do mal. Já está aí a grande diferença. Provação é do bem, tentação é do mal. Porque tentação provém do maligno e provação provém de Deus. Por isso seus propósitos também são diferentes, A tentação, o propósito da tentação é nos fazer cair, é nos fazer pecar, é nos fazer tentar nos afastar da presença de Deus. Toda tentação, ela vem com o intuito da nossa destruição, ao passo que a provação não. A aprovação é para nós adquirirmos experiências com Deus, é para nos aproximarmos dEle, para sermos aprovados por Ele, é para conquistarmos a confiança dEle. Veja que os propósitos são totalmente diferentes, são antagônicos. E a tentação, ela provém
de nós mesmos, como nós lemos no texto, que diz: a cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Desejos pecaminosos dentro do ser humano nos leva a pecar. E a tentação também provém do maligno. Satanás, ele é o grande tentador. Mateus capítulo 4 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O versículo 3 também diz: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então veja que Satanás, o grande tentador, estava tentando a Jesus. Conosco mais ainda, né? Somos tentados a cada dia, mas graças a Deus que há um texto tremendo em 1 Coríntios capítulo 10, olha só que maravilha. 1 Coríntios 10, versos 12 e 13. Olha, aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Glória a Deus, né? Deus não permite que sejamos tentados além da nossa capacidade. Sempre temos condições, e a graça de Deus em nós nos capacita para dizermos não ao pecado, vencermos todas as tentações. Aí sim, essas tentações, quando vencemos, então nós nos aproximamos mais de Deus e alcançamos a bênção do Senhor. Mas, queridos, nós comentamos sobre a tentação para que entendamos a diferença, mas nosso propósito mesmo é falar sobre a provação. Provação provém de Deus. E a provação, ela tem vários propósitos, né? A provação, ela tem vários propósitos. Deus tem, muitas das vezes, somos provados para nos aproximar mais de Deus. Outras vezes, nós somos provados para adquirir algumas experiências que vão nos ajudar no futuro para algumas realizações maiores. E outra vez somos provados para conquistar a confiança de Deus, né? Para que Deus, quando Deus quer investir em nossa vida, tem um projeto muito grande, Ele então também permite que passemos por algumas provações para vermos se nós realmente estamos em condições de realizar a obra que Ele deseja que realizemos. Queridos, nós vamos ver então nesse momento provações para nos trazer novamente a presença de Deus. Temos um exemplo, um grande exemplo, que é o povo de Israel no deserto. O povo de Israel no deserto, por várias vezes, eles se afastavam de Deus. Vimos naquele exemplo, né, o povo já não estava tão convicto assim de sua vida com Deus, e por várias vezes o povo costumava passar a idolatrar, passava a adorar outros deuses, sofriam influências dos povos vizinhos, e então Deus permitia que eles passassem por algumas provações para que eles pudessem novamente voltar à presença de Deus, novamente estar ali buscando o Senhor. Veja o que é que nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 2. Diz assim, ó: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te testar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Veja, estava provando o seu povo para saber se eles iam guardar realmente os mandamentos do Senhor. Queridos, é importante que nós estejamos sempre com a nossa convicção firmada no Senhor. Não importa o que esteja acontecendo à nossa volta, mas nós sabemos que Deus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, e podemos confiar nele em todo o tempo. E, queridos, outro exemplo também é o povo de Israel no período dos juízes.
Veja que também foi um outro período em que, por vezes o povo se esquecia do Senhor. E então Deus até permitia que eles passassem por essas provações, até como prova do seu grande amor. Porque Deus nos ama e Ele não queria que o seu povo ficasse longe dele, que o seu povo se afastasse, porque se afastar de Deus seria a sua própria destruição. Então Deus novamente permitia que eles passassem por algumas provações e eles então buscavam o Senhor, clamavam ao Senhor e o Senhor lhes dava livramento. Olha, em Josué capítulo 2, versos 18 a 23, diz assim o Senhor: e quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Olha que coisa, né? O povo de Israel, eles se afastavam de Deus, seus inimigos vinham e lhes oprimia. Então eles começavam a clamar ao Senhor, buscar Deus para ter livramento. Deus então enviava um juiz, e isso, queridos, ocorreu diversas e diversas vezes. Se nós formos ler todo esse livro de Juízes, nós vamos ver a mesma cena, o mesmo episódio se repetindo. Deus levantava um juiz, então eles davam um grande livramento. E então aquele povo começava a buscar o Senhor. Enquanto aquele juiz estava vivo, o povo então estava ali cultuando a Deus, confiando no Senhor. Mas aquele juiz morria, nascia uma nova geração, e essa geração então se esquecia do seu Deus e passavam a adorar outros deuses. E então novamente eles eram subjugados por outras nações, e assim acontecia, e assim se repetia. E era uma maneira de Deus provar o seu amor, permitindo que eles passassem por essas provações, para que eles também não se afastassem do seu Deus. Queridos, e quantos nos nossos dias, quantos filhos de Deus hoje estão na presença de Deus, estão sendo abençoados, estão ali recebendo o que Deus tem para as suas vidas, e de repente eles se esquecem do seu Deus e começam a fazer outras coisas, já não oram mais, já não leem mais a palavra de Deus, já não dão mais aquele testemunho que dava no início. E então Deus permite que tais pessoas passem por alguns tipos de provações, e eles se veem em aperto, e aí eles se lembram que há um Deus, e novamente se buscam o Senhor. Então Deus entra com providência e os abençoa. Irmãos, que nós possamos estar sempre com a nossa vida voltada para Deus, não temos que repetir as coisas que o povo de Israel, no período dos juízes, faziam, se afastar de Deus, ter que clamar ao Senhor para ter livramento, mas sim estar na presença de Deus e viver de vitória em vitória. Queridos, que também a aprovação, muitas das vezes, é para que nós possamos adquirir experiências para realizações maiores. Muitas provações que passamos é porque Deus tem um propósito em nossa vida. Deus deseja nos usar no futuro para uma obra maior. E aí Ele permite que nós passemos por algumas provações, porque aquelas provações vão nos capacitar para que quando chegar aquela experiência mais difícil, então nós vamos conseguir vencer. Queridos, eu separei aqui um texto no livro de 1 Samuel, e esse texto ele relata a história de Davi, o momento em que Davi guerreia contra o gigante Golias, aquela vitória que nos alegra até hoje quando lemos. 1 Samuel 17, do versículo 32 ao versículo 37, diz assim a palavra de Deus: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu.
Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso. Assim será este incircunciso, esse circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Que coisa gloriosa, né, irmãos? E nós sabemos do que aconteceu, a grande vitória que Davi teve sobre Golias. Queridos, mas o ponto importante aqui é que Davi relata que em alguns momentos da sua vida, quando ele estava apacentando as ovelhas de seu pai, lá no campo, longe da presença de todos, ali estava ele e as ovelhas. E Davi estava sempre em comunhão com Deus. E ele cita dois episódios. Um, apareceu um leão para arrebatar as ovelhas. O mais natural seria que Davi fugisse do leão, ainda que com prejuízo de algumas ovelhas. Mas a palavra diz que Davi foi defender aquelas ovelhas. Ou seja, o Espírito do Senhor tomou posse de Davi e ele lutou contra o leão e venceu o leão. Queridos, muitas das vezes em nossas vidas acontecem coisas semelhantes. Vem alguma coisa que foge do nosso controle. E nós, como poderíamos fazer como Davi fez, confiando inteiramente no Senhor, seu Deus, mas muitas das vezes não, nós murmuramos, chegamos a dizer: mas eu estou fazendo a obra de Deus, porque Deus permite que isso aconteça, né? Ou seja, porque permitiu que esse leão veio aqui para arrebatar uma das minhas ovelhas. Mas, queridos, Davi estava vivendo um momento presente, porém Deus já visualizava aquele grande dia que ele estaria lutando contra aquele gigante, contra aquele Golias, né? Aquele homem que estava desafiando o exército do Deus vivo. E todo aquele exército, né? Homens preparados para a guerra, temeram a Golias. Mas, queridos, Davi relata também sobre o urso. Um outro episódio agora é algo mais forte. E novamente vem um urso. E Davi talvez pudesse não entender, mas ainda assim ele confia no Senhor. E o Espírito de Deus toma posse de Davi. E Davi luta contra o urso. E Davi também sai vitorioso. Queridos, não importa quantos leões, quantos ursos vão aparecer no teu caminho, confie no teu Deus, confie no Senhor. Se Deus está contigo, você vai vencer, você vai romper. Creia no Senhor e tenha a convicção de que Deus vai lhe conceder a vitória. Queridos, e naquele momento ele relatou isso para Saul. E Saul então lhe dá a permissão para lutar contra aquele gigante. E Davi então o vence. Olha, ali estava não apenas dois exércitos lutando, mas estava o exército do mal desafiando o exército do Deus vivo. E Davi, embora Davi não fosse como os outros soldados, ele não tinha preparo para a guerra, ele ainda era moço, mas Davi tinha o Espírito do Senhor. Davi confiava no Senhor. E Davi sabia que aquele Golias, ele era um incircunciso, ele não tinha aliança com Deus. E Davi tinha aliança com Deus. Então Davi sabia que a vitória era dele, porque ele estava lutando contra o gigante, não no seu nome, não na sua força, não na sua capacidade, mas em nome do Senhor dos Exércitos. E ele então venceu aquela grande batalha. Ó, irmãos,
quando passarmos por algum estilo de provações, não murmure, confie no Senhor. Quem sabe Deus está te preparando para uma grande obra, e no momento em que você vai perceber que aquelas experiências agora te capacitam para esse grande momento, para que a vitória do Senhor seja grande na tua vida. Glória a Deus. Quero ainda falar sobre o último tópico, que é sobre provação para conquistarmos a confiança do Senhor. Provação para conquistarmos a confiança de Deus. Queridos, nessa provação nós poderemos ser aprovados ou reprovados. Olha, eu quero ler com vocês, eu quero conversar com vocês sobre três experiências, né? A primeira delas, ainda nesse livro de Samuel, nós vamos ver no capítulo 10. Samuel 10, o versículo 8, diz assim, foi a experiência do próprio Saul, né? Lá no início, quando Saul foi ungido rei, logo no início. Olha, Samuel 10, versículo 8 diz assim: Tu, porém, o profeta Samuel, falando da parte de Deus ao rei Saul, né? Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Veja que a palavra de Deus, né, através do profeta Samuel, para Saul, foi uma palavra direta, uma palavra clara, uma palavra bem inteligível. Veja, eu vou repetir. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Queridos, no capítulo 13, nós vemos a conclusão, né, o desfecho disso aqui. Capítulo 13, a partir do versículo 4, diz assim: Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmais, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Todo o povo veio, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Estavam todos temerosos. Esses primeiros versículos que lemos, nós vimos que os filisteus reuniram um grande exército para lutar contra Saul. E eles estavam meio que acuados. Porém, Deus tinha dado uma palavra para Saul, para que ele aguardasse 7 dias. Deus estava ali provando se ele realmente confiava no Senhor. E agora, os soldados de Saul começaram a fugir. Quando eles viram que o perigo era iminente, diz o texto, que eles estavam em aperto, e eles se esconderam pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. E também os hebreus passaram o Jordão, né? Passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Saul então ficou ainda com alguns, ficou ainda um povo com Saul. O versículo 8 diz assim: E esperou 7 dias. Veja que o profeta tinha dito para ele: 7 dias aguardarás até que eu venha a ti, e eu então ofereça o sacrifício ao Senhor. E o versículo 8 diz: Esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara.
Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Saul foi ficando cada vez com menos pessoas ao seu redor. Então disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmais, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Veja que o profeta tinha dito a ele: 7 dias esperarás, no 7º eu chegarei a ti. Era o 7º dia, o profeta já estava a caminho, porém ele não aguardou a chegada do profeta, e ele mesmo ofereceu o holocausto. Olha o que nos diz o versículo 13. Então disse Samuel a Saul: agistes neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Veja que tristeza. Vemos que nesse episódio Saul foi reprovado. Ele foi provado por Deus, porém ele foi reprovado. Ele não conseguiu ser aprovado, porque ele havia recebido uma palavra direta, uma palavra de Deus para a sua vida. E na hora, por causa dos soldados que saíram, que começaram a fugir, ele então, temeroso, fez o sacrifício antes que o profeta chegasse. Veja que os seus soldados não tinham compromisso de aguardar a vinda do profeta. Por quê? Porque eles não receberam a palavra de Deus. Quem recebeu a palavra do Senhor foi Saul. Queridos, muitas das vezes, ministros de Deus, os pastores, homens que estão à frente de uma grande obra no reino de Deus, recebem uma palavra de Deus, uma direção para fazer determinada coisa. E muitas das vezes, as pessoas que estão à sua volta, a igreja, não compreende, não entende. Alguns podem até achar que o pastor não está regulando bem da cabeça. Mas veja, a palavra foi dada ao servo de Deus. Mesmo que ele não tenha nenhum apoio, ainda assim, se ele recebeu a palavra, se ele tem convicção que foi Deus que falou com ele, ele tem que honrar, ele tem que confiar, ele tem que saber que Deus não vai lhe deixar sozinho. Ainda que os outros o abandonem, Deus não o abandonará, e Deus vai lhe conceder a vitória, e Deus vai poder confiar nele. E Deus então vai dizer: você está aprovado, porque você realmente cumpriu aquilo que eu propus para que você fizesse. Mas, querido, nesse episódio nós vimos que Saul, ele temeroso, ele não aguardou, então ele foi reprovado. O seu reino, que teria sido estabelecido para sempre, agora o profeta declara que o reino dele seria passageiro, porque Deus já estava levantando um homem segundo o seu coração. Queridos, que essa experiência sirva para nós como um alerta. Quando Deus nos der uma direção, vamos crer, vamos confiar, vamos cumprir os seus propósitos. Glória a Deus. Queridos, eu quero ver ainda com vocês, nessa hora, aproveitando esse momento, no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versos de 3 a 15. Olha, diz assim a palavra do Senhor: e Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão
apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que quiseres que te dê. Disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair nem como entrar, e o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, o povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu grande povo? Olha que coisa, né? Aí o versículo 10 diz: esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Que coisa gloriosa, né? O versículo 14 ainda completa dizendo assim, ó: e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Olha, queridos, Salomão nesse momento ele foi aprovado por Deus, porque Deus diz: pede o que quiseres. Talvez se Salomão tivesse o coração voltado para o egoísmo, voltado para si, ele ia pedir riquezas, ele ia pedir para sobressair sobre seus inimigos, ele ia pedir para conquistar todos os reinos. Mas Salomão, ele diz no início do texto que lemos, diz que ele amava o Senhor. Então, os propósitos de Deus estavam no seu coração. E ele estava então fazendo um pedido nobre. Ele queria sabedoria, para que com inteligência, com sabedoria, ele pudesse discernir entre o bem e o mal e pudesse conduzir aquele grande povo. Foi isso que ele pediu, e Deus se agradou dele. Querido, Salomão foi aprovado. Deus então o abençoou. Não houve homem mais inteligente, mais sábio do que Salomão antes dele, e também igual a ele não houve depois. Glória a Deus. Então, um exemplo de um servo de Deus que foi coroado. Ele passou na prova, foi aprovado. Glória a Deus. Quero ler ainda, queridos, o último texto nessa hora. Nós vamos ver no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 22. Essa experiência é tremenda. Gênesis capítulo 22, 1 de 1 a 3. Diz assim: e aconteceu, depois destas coisas, que testou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. O verso 3 diz então: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ó, queridos, nesse momento para Abraão, seu coração estava partido, sofria, porque Deus mandou que ele sacrificasse o seu filho. E ele então, entendendo que era Deus falando com ele. Queridos, em primeiro lugar nós temos que saber se é Deus realmente que fala conosco, para que nós possamos ser fiel. E então ele entendeu que era Deus, e ele decidiu obedecer. Glória a Deus.
né? Abraão, ele é tido como pai da fé, ele é o nosso pai da fé, é a nossa inspiração para que nós possamos crer no Senhor. Continuando lendo, o versículo 9 diz assim, versículo 9 a 18 diz assim, ó, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre este moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Que coisa gloriosa, né? Ouvir esse testemunho do próprio Deus. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, né, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Glória a Deus. Continuando, queridos, olha só, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Glória a Deus. Outro exemplo, outro grande exemplo do servo de Deus. Abraão então foi aprovado pelo Senhor, porque ele creu, ele entendeu que era Deus falando com ele, e nessa hora Deus tinha uma obra grandiosa, uma obra gloriosa para realizar através de Abraão. Ele foi pai de uma grande nação. Através de Abraão nós hoje somos abençoados. Em Abraão todas as famílias da terra são abençoadas, e nós hoje podemos alcançar a salvação, porque Jesus veio da linhagem de Abraão. Veja que obra gloriosa Deus tinha para realizar através do seu servo, e Deus queria saber se Abraão estava em condições de exercer, estava em condições de executar esse propósito, se Deus podia confiar em Abraão. Queridos, ainda hoje não é diferente. Quando Deus tem uma grande obra para realizar através dos seus servos, Ele primeiro prova os seus servos, para que Ele possa saber se Ele realmente vai poder confiar aquela grande obra. Seja você como foi Abraão, confie no Senhor. Quando estiver sendo provado, saiba que Deus está te provando, porque há um propósito atrás disso. Deus deseja realizar algo através de você. Deus deseja que tu sejas uma bênção, seja uma bênção para a tua família, seja uma bênção para o mundo. Assim como Abraão, confie no Senhor e seja também aprovado por Deus. Que Deus te abençoe.